No final da década de 80, Frank Miller, que havia consagrado nos quadrinhos a figura do Batman com uma nova roupagem, um clássico chamado Cavaleiro das Trevas, escreveu a origem desse super-herói numa história chamada Ano 1. Ali ele tentava mostrar por que, como, em que circunstâncias Bruce Wayne havia se tornado o Batman. Eu começo por aqui para nós tratarmos do segundo ponto do nosso semestre de fenômenos culturais e religiosos. Se na última semana nós trabalhamos com a questão da religiosidade, das perguntas, das grandes perguntas e questões existenciais, do religar, da busca por algo que nos complete, hoje chegou a hora de nós tratarmos de um segundo aspecto essencial para entendermos o fenômeno religioso, que é o aspecto da fé, do reler, do buscar ou deixar-se tomar por uma releitura da realidade. E esse personagem aqui, principalmente em sua história de origem, pode nos ensinar, nos dar boas pistas para saber como isso acontece. Nós tomamos comumente a palavra fé como sinônimo de crença em alguma coisa, de acreditar em alguma coisa que a gente não pode comprovar, ou que a gente não pode saber se existe de verdade, mas que a gente acredita porque, afinal, essa crença pode nos levar a algum lugar, pode nos mostrar coisas, nos prometer coisas importantes para a vida. A palavra fé vem de fidelidade, e fidelidade aqui significa fidelidade a um projeto de vida. Esse personagem aqui, que foi criado lá na década de 30, no final da década de 30, dentro dos super-heróis que surgiram depois do Superman e tal, ele parte de uma premissa de alguém que perdeu a fé e a esperança em tudo após uma grande tragédia. Bruce Wayne, ainda criança, vê seus pais serem assassinados. Isso transforma completamente a vida dele, tira completamente qualquer horizonte de esperança ou de projeto de vida que ele podia ter, mesmo com toda a fortuna que ele, aquele personagem tem. Ele parte para estudar, para conhecer o mundo, e quando ele volta com uma inquietação. O que fazer para que isso que aconteceu com meus pais não ocorra de novo, que outras crianças não passem por aquilo que eu passei? É essa história que o Frank Miller e o Dave Mazzucchelli vão mostrar aqui no ano 1 do Batman. Esse menino que já volta adulto e que se pergunta, afinal, o que eu faço com isso tudo? Olhando a realidade da cidade onde ele cresceu, mas que ele não conhecia direito, ele acaba levando um verdadeiro choque. Ele vê que aquela cidade, de certa forma, não foi um acidente o que aconteceu com os pais dele. Na verdade, aquilo ali já estava circulando há muito tempo, toda a violência, a corrupção, tudo aquilo que estava presente em Gotham City. E quando ele decide investigar a fundo as realidades do mais profundo submundo da cidade onde ele cresceu, ele se dá conta de que ele estava diante de uma guerra que ele não poderia vencer. E é então que ele vai ter o seu grande momento de releitura da realidade. Após ele se meter em uma batalha corporal com alguns ladrões, enfim, segundo o que mostra essa história do Miller, ele vai para casa desiludido, ferido, e diz, bom, eu não consigo vencer essa batalha. O que eu faço agora? Por onde que eu vou? E é então que nessa história aparece uma figura de um morcego que quebra a vidraça, e ele se dá conta então de que aquele animal ali o amedrontava muito quando criança, e que esse medo era muito maior do que aquilo que ele sentia diante da criminalidade e da violência da cidade onde ele vivia. E a partir dali então a partir dessa experiência profunda de releitura e de religação, ele adota esse animal como o seu grande símbolo. Um símbolo, depois a gente vai estudar, é algo que nasce de uma profunda experiência de fé. E a partir daí vai se formar então a figura desse super-herói que a gente conhece, que é o Batman. Vamos, a partir daí, com essa chave de leitura, começar a entender, então, nessa semana, o que é fé, releitura da realidade, de onde vai surgir uma linguagem simbólica para que eu possa ressignificar essa realidade. Bons estudos para todo mundo.